Oferecimento válido para moradores de Foz do Iguaçu e das cidades vizinhas ao Parque Nacional do Iguaçu. Utilize o passe Comunidade. Regulamento no site www.cataratasdoiguaçu.com.br. O Parque Nacional do Iguaçu está aberto de terça-feira a domingo, das 9 às 16 horas. Cataratas do Iguaçu. Venha passear pelo nosso quintal, que é uma maravilha mundial da natureza. Luxo e sofisticação, charme e requinte, itens indispensáveis aos móveis, cortinas e toldos da Paraná Decor. Qualidade garantida e condições especiais de pagamento. A Paraná Decor lembra que está atendendo e respeitando todos os protocolos sanitários exigidos pela Prefeitura Municipal. Faça uma visita, Avenida JK 2733, em Foz do Iguaçu. Siga a Paraná Decor nas redes sociais. Ponto do Fogão, sempre a melhor solução. Tudo em peças e acessórios para bares, lanchonetes, hotéis e utensílios domésticos. Bebedouros comerciais, queimadores e grelhas para fogão. Super promoção em linhas de carrinhos para churros, churrasco grego, espetinhos e cachorro-quente. Condições especiais de pagamento e ótimo atendimento. O Ponto do Fogão lembra que está de portas abertas e atendendo dentro das normas de distanciamento e higiene. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 449. Fone 3028-9308. Ao lado da Casa Vitória, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. 70% de desconto. É a super promoção na lente que filtra a luz azul violeta. Nas óticas Carol por apenas 10 vezes de R$ 9,90. A luz azul é emitida por telas digitais como computador, TV, smartphone. E nas óticas Carol, somente este mês você compra suas lentes com proteção de luz azul com 70% de desconto real. Apenas 10 vezes de R$ 9,90. É isso mesmo. Apenas 10 de R$ 9,90 na maior e melhor rede de óticas do Brasil. Em Foz do Iguaçu, estamos em 6 endereços. 3 lojas no centro, Avenida Brasil, esquina com Jorge Sanvas, outra na Rua Almirante Barroso, esquina com Edmundo de Barros, e tem Carol na descida da Rua Quintino Bocaiúva. Na Vila A, nós estamos na Silvio Américo Sasdelli. A Óticas Carol também está nos 2 shoppings, Cataratas JL e no Catuaí. Vem pra Carol. Confira as ofertas de aniversário Ítalo. Ovos vermelhos dúzia, R$ 3,99. Abobrinha verde, beterraba e banana caturra, R$ 1,98 o quilo. Pepino salada, chuchu e moranga cabotiá, quilo, R$ 1,97. Manga tome, laranja Bahia e batata doce roxa, quilo, por apenas R$ 2,99. Leite longa vida integral, litro, a partir de R$ 3,29. Colchão mole, peça ou pedaço, quilo, R$ 29,90. Encontrou mais barato? O Ítalo cobre a oferta da concorrência. ALT Laboratório de Análises Clínicas. Referência regional em testes diagnósticos e análises clínicas em geral. Atendimento humanizado, instalações modernas e confortáveis, estacionamento próprio e a melhor equipe de coleta da região. Usa os melhores princípios de qualidade, além de rigorosos controles externos e internos. Atende aos mais importantes convênios do mercado e oferece preço justo a particulares. É o laboratório mais próximo da Ponte da Amizade. Avenida José Maria de Brito, 1552, Jardim Central, Foz do Iguaçu. Orçamentos, marcação de exames e coletas domiciliares, utilize nosso teleatendimento no WhatsApp 45 9 8822 3010. Responsável técnico Maurício Pacheco, CRF-PR 11544. ALT Laboratório. Conte conosco. O Bertone Internacional está revolucionando o mindset da educação no Brasil e abrindo as portas para as maiores universidades do mundo. Investimos forte em tecnologia e metodologia inovadora, trazendo o que há de melhor em educação de primeiro mundo para você chegar lá e fazer a diferença. Não fique aí parado, set your mind free e venha para o Bertone Internacional, porque aqui o futuro já chegou. Be Bert, Be Global.
Um ponto de encontro perfeito para viver os bons tempos da década de 50. Conheça a hamburgueria e restaurante temático do Movie Cars Entertainment e tenha uma experiência nostálgica. Seja no café da manhã, almoço ou lanche da tarde, a hamburgueria e restaurante do Movie Cars tem o cardápio perfeito para o seu paladar. São várias opções de lanches, petiscos e pratos especiais, além de deliciosas sobremesas e bebidas. Com acesso independente do parque, a entrada é gratuita. Curta uma incrível viagem no tempo na hamburgueria temática anos 50 do Movie Cars. Localizada na Avenida das Cataratas, a 950 metros da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. 10h57. O rádio tem o poder de fazer você sonhar, vibrar e se emocionar. O rádio completa o seu dia a dia com música, entretenimento e informação. Nós da Clube FM temos orgulho em fazer rádio. Obrigado pela sua sintonia todos os dias. Você está ouvindo o canal 265 de comunicação. Frequência modulada estereofônica em 100.9 MHz. Rádio Clube FM. Daqui, tríplice fronteira para o mundo. A partir de agora, Clube do Pet. Dicas, informações, entrevistas, indicações dos melhores profissionais, produtos e serviços. Tudo sobre o universo pet. Clube do Pet. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? São 10 horas e 58 minutos. Queridos ouvintes, nós estamos no ar com mais uma edição do nosso Clube do Pet, em oferecimento de Pronto Dog, de Pet and Med, Algomix e também de Clínica Veterinária Fospet. Gabriela, querida, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, ouvintes da Rádio Clube, do Clube do Pet, bom dia, Clau. Começando mais um Clube do Pet, já tem que começar agradecendo a super feira que fizemos nesse último sábado no Mufato da JK. Eu quero agradecer todas as pessoas que foram, que doaram ração, que adotaram animais de maneira responsável. O meu muito obrigada. E o meu muito obrigada também a Pronto Dog, que participou, que ficou lá com a gente o tempo todo, né, fizeram voucher, deram consulta, né, deram vermífugo, apoiam incondicionalmente a causa animal. Então, meu muito obrigada ao Dr. Luiz, ao Lucas e a Pronto Dog. E também quero mandar um super abraço e agradecer a Three Dogs. Eles participaram lá, doaram ração. Então, meu muito obrigado ao Jair. E dizer que a nossa próxima feira de adoção responsável é no sábado que vem, dia 30, será no Ítalo da República Argentina. Estamos preparando muitas surpresas e uma grande feira de adoção, então eu vou esperar todos vocês lá. E mesmo quem não puder adotar um animal, o importante é ir participar, conhecer nosso trabalho sério, idôneo e muito forte. Você foi nessa última feira, né? Sim, certeza. E então eu conto com todos vocês semana que vem lá no Ítalo da República Argentina. E o diferencial das feiras, né, Gabriela, eu acho que além de você colocar muitas protetoras trabalhando, né, a movimentação em relação à troca de receber a ração para doação, é a presença da Pronto Dog, que está ali ajudando, colaborando, Sim. fazendo a diferença, né, com vermífugo, dando as orientações, porque você está levando para casa um bichinho de estimação que vai fazer parte da sua família, e essa orientação profissional também faz... É de grande qualidade e faz o diferencial. Muita gente vai lá, faz a primeira dose e fala, como eu gostei da Pronto Dog, então já continua e vai vacinar sempre, vai acompanhar, então é o diferencial. E para nós também aqui da Rádio Clube, outro diferencial, e junto com o Clube do Pet, né, Gabriela, é que são empreendedores que acreditam na causa, acreditam num programa que é o único programa da cidade em todos os veículos de comunicação voltado realmente para a causa do pet, trazendo esclarecimento para todos os tutores e a profissional que está lá todos os sábados, né, trabalhando, que é a Gabriela. Então, desde já, parabéns a Gabriela e a todos os envolvidos que fazem a diferença na causa animal.
As guerreiras são as protetoras independentes que fazem um trabalho árduo, e quero agradecer a mobilização de todos os patrocinadores que fazem a coisa sempre acontecer. Então, eu já vou começar anunciando meu convidado de hoje. O meu entrevistado do Clube do Pet de hoje é o médico veterinário Dr. Luiz Carlos Dembogurski, CRMV Paraná 2195. Ele é proprietário da Prontodog, essa clínica 24 horas de qualidade extraordinária, contando com os melhores profissionais e com UTI de última geração. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Luiz. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer sempre estar aqui colaborando, né, com essa causa e orientando as pessoas da melhor forma possível para que eles conduzam a vida do seu pet sempre da melhor forma. Com certeza, Dr. Luiz. Eu queria começar falando agora sobre os serviços oferecidos pela Prontodog. Queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes. Bem, a Prontodog é uma empresa pioneira no segmento pet em Foz do Iguaçu, com 35 anos de mercado atendendo esse segmento. Hoje, dentro da Prontodog, nós temos todos os serviços associados aos pets, né? Desde o atendimento de consulta clínico geral, consulta nas áreas especializadas, né? Nós temos ali oftalmologia, ortopedia, endocrinologia, enfim, tudo que você pensar, laboratório, serviços de imagem como ultrassom, endoscopia, raio-x, internamento de primeira qualidade. A gente tem uma equipe completa para dar atenção para o paciente que vai ficar internado, e aqueles pacientes mais críticos, como você falou, nós dispomos de uma UTI, né? Inclusive agora pela manhã eu passei pela UTI vendo os pacientes internados. É uma coisa, vamos dizer assim, muito humanizada, muito linda de ser vista, né? E é onde o pet recebe toda a atenção necessária naquele momento que mais difícil dele, mais difícil dessa família que está ali convivendo com esse momento. É muito importante, né, frisar que a Prontodog tem várias especialidades, né, doutores? Lá a Prontodog conta com vacinação, radiografia, ortopedia, oncologia, oftalmologia, odontologia, neurologia, cardiologia, endoscopia, hospitalização, ecografia, cirurgia. Aí a UTI é muito completo, né, doutor? Exatamente. Então, a pessoa leva o seu pet até lá e ele vai ter num local só tudo que ele precisa para dar atenção, e os profissionais habilitados para fazer o atendimento especializado e dar sequência no tratamento mais indicado possível. Eu sou fã da Prontodog, então... Gabi, doutor, só queria fazer um adendo aqui dos nossos ouvintes que estão lá no nosso Web TV, né? Um beijo super especial a todos que estão por lá. Cássia Rodrigues dizendo: bom dia, cheguei. Bom dia, Cássia. Daí Zapa também lá dando um bom dia especial, dizendo aqui que realmente a Rádio Clube e a causa animal, a Gabriela 10, dando os parabéns. A Sara Paz também está lá junto conosco. Um beijo especial para o Marcelo Vieira, que está junto com a gente, a Adélia Zapa também, que está mandando um bom dia, desejando sempre, claro, dando os parabéns, desejando sempre muito sucesso aí na causa animal. Isso aí, são 11h05 para quem está nos ouvindo, né? Estamos batendo um papo aqui com o Dr. Luiz, lá da Prontodog. Doutor Luiz, vamos começar com as perguntas, que são muitas que chegaram. Então, assim, a Ana Paula Diniz pergunta: Doutor Luiz, queria que você falasse sobre conjuntivite. Como que é o tratamento nos cães e se demora muito para apresentar melhora? Bom, é importante frisar que a conjuntivite, assim, falando, basicamente tem 4 causas, né, mais comuns. As conjuntivites alérgicas, as bacterianas, as infecciosas, né, como eu falei, as bacterianas, as virais, né, e eventualmente as fúngicas, né. O primeiro passo é identificar exatamente qual que é o tipo de agente que está provocando essa conjuntivite, né, porque sem identificação do tipo da conjuntivite, do agente envolvido, pouco sucesso, a gente não consegue orientar um tratamento. Então, é importante. Identificou. As mais demoradas são as fúngicas, que normalmente são, uma vez diagnosticadas e tratadas, podem levar até 60 dias para você levar uma remissão dela. E existem outras patologias oculares, como por exemplo a doença do olho seco, que leva a conjuntivite irritante, né, traumática, que ela tem tratamento, mas também é de longo prazo. E ela é contagiosa, igual das pessoas, passa de um cão para outro? Pode acontecer. Tanto as bacterianas quanto as virais, elas são mais comumente transmissíveis, né? Até pelo contato, pela lambedura, que é
A lambedura é uma coisa assim muito comum nos pets, né? Eles ajudam um a higienizar a face do outro e com isso pode ocorrer a transmissão se o animal estiver doentinho. Doutor, eu li uma postagem sua a respeito da cegueira súbita em cães. Eu achei muito interessante e é um tema muito importante. Eu queria que você falasse para os tutores como que eles devem ficar atentos, né, aos sinais e principalmente a essas doenças oculares. O que pode ser? Bem, sobre cegueira súbita, ela é muito importante e relevante assim a agilidade do tutor, porque toda cegueira súbita tem um prognóstico ruim. Né? Ela pode ser, por exemplo, o glaucoma, no ser humano, fazendo uma analogia, ele pode levar anos para levar a cegueira. No cão, o glaucoma, que é um aumento da pressão intraocular, ela pode levar a cegueira súbita, pois o animal dorme bem e acorda cego. Né? Isso pode acontecer. E quando isso acontecer, tem que ir correndo para o oftalmologista veterinário. Por que isso? Porque esse aumento da pressão, ele vai provocar uma cegueira às vezes definitiva se você não socorrê-lo aí dentro de 24, 48 horas, tá? E existem outros fatores também que levam à cegueira súbita, né? Como doenças tumorais, problemas na retina, né? Então, é importante quando você se deparar com o animal, estava vendo e de um momento para outro parou de ver ou tem uma grande dificuldade visual, procurar o oftalmologista justamente para fazer com que ele diagnostique rápido e inicie o tratamento imediatamente. Essas doenças oculares não é brincadeira, tem que estar atento ao menor sinal. Tem muitos tutores que falam, eu fico 1, 2 dias, 3, 4 observando. Então, quando se trata de doenças oculares, tem que ser rápido, né, doutor Luiz? Eu sempre faço a seguinte recomendação: se coloque no lugar do pet. Se você tiver uma secreção ocular, uma irritação ocular, você imediatamente vai procurar uma assistência, né, pegar uma orientação. Com o pet não pode ser diferente, né, até porque o pet não fala. Então, você notou qualquer alteração, procure o profissional. Aqui, ó, a Juliana Silveira pergunta: como funciona a fisioterapia animal e qual o índice de eficácia? Bom, a fisioterapia animal, ela é bastante utilizada, inclusive na Pronto Dog nós temos uma especialista, a doutora Lucimara, que atende nessa área, né? Ela contempla todos os equipamentos que você tem na linha humana, basicamente, desde laser, ultrassom, enfim, acupuntura, a própria reabilitação do paciente através de movimentações, né, movimentos. Então, a cura dela, ela vai depender da patologia, né? Tem casos, por exemplo, a gente opera a coluna de um animal, ele vai precisar de uma reabilitação. Então, vai depender da extensão dessa lesão inicial, né? Que vai determinar o tempo de tratamento. Mas, em média, normalmente uma reabilitação mínima são 30 dias de tratamento, né? Com 2 ou 3 sessões semanais para você conseguir restabelecer esse paciente. Nossa, acupuntura, que legal também. E é um tratamento igual no ser humano? Igual no ser humano, com agulhas e tudo mais, né? Então, essa medicina oriental, ela é bastante indicada, né, para muitos pacientes, principalmente como os cães têm bastante problema de ordem locomotora ou às vezes até comportamental. A acupuntura ela é bastante utilizada. Nossa. O Adalberto pergunta: doutor Luiz, em casa, além da ração, nossos cachorros comem de tudo: arroz, carne, frutas, legumes e às vezes até biscoitos. Essas comidas podem fazer mal à saúde? Bom, se a gente avaliar, não tem o certo ou errado, tá, Adalberto? A questão é a quantidade que você está oferecendo, né? O grande problema de você ofertar uma alimentação caseira é o balanceamento dela, né? Quando você está ofertando um alimento industrializado, ele já vem prontamente balanceado. Alguns alimentos são contraindicados, isso sim, né? Então tomar cuidado com alimentos gordurosos ou muito condimentados, né? Mas não que tenha contraindicação, agência radical, não, você não pode dar comida de casa. Vai depender. Um dos problemas que você tem de você ficar variando, dando comida caseira e comida industrializada, é que o cocô do cachorro ele vai variar a textura. Uma hora ele vai estar mole, outra hora vai estar duro, né? E a gente sabe que quando você trata com ração, cocôzinho sempre durinho, fácil de limpar, a higiene é muito mais fácil. E a importância de manter sempre a mesma ração, não ficar trocando, né? Que tem muita gente que uma semana dá uma coisa, outra aí não pode, né? Tem que tentar manter uma constância, né, doutor? Exatamente, porque a ração, vou citar os gatos. Os gatos, sim, os gatos que passam a vida toda comendo uma determinada marca de ração, enfim, eles não gostam quando você muda. O cão, ele até tolera algumas mudanças, mas toda vez que você for fazer mudança, tem que fazer uma adaptação para evitar transtornos de flora intestinal.
Só aproveitando, eu quero mandar uma mensagem aqui, um beijo especial para os nossos ouvintes que estão lá na nossa Web TV, são 11 horas e 11 minutos. Está lá a Cássia Rodrigues, dizendo que é um prazer conhecer o Dr. Luiz, né? Está lá nos acompanhando por imagem também. A Sarai Araújo diz muito obrigada pelos seus conselhos, e a Lúcia Dornelles manda um bom dia para o doutor e também um bom dia para a Gabriela. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos e obrigado aí pela audiência. Para você que está andando por ruas e avenidas também, né, doutor, nos ouvindo, nos levando de carona, presta bastante atenção, porque sempre, né, Gabi, os assuntos são super interessantes. Esclarece, né, muitos tratamentos, muitas doenças, muitas vezes os tutores nem sabem que existe, então tudo é informação e a gente mesmo aprende muito aqui. A Fernanda Lopes pergunta: bom dia, doutor Luiz. Minha cachorra, a Lola, é uma poodle e ela tem alergia desde pequena. Aparece em bolinhas. A gente trata, melhora, mas depois volta. O que pode ser? Existem exames que possam detectar o que é? Bom, as dermatopatias, talvez essa poodle dela seja branca, né? Não sei se ela colocou essa informação, mas os animais de pelagem clara ou pelagem rosa, eles são muito mais sensíveis às dermatites, eles são muito mais sensíveis a qualquer agente do meio, agentes ambientais. Então é muito frequente isso que ela comentou, de o animal trata e de repente volta, né? E o problema se repete a vida toda. Normalmente isso chama-se atopia, que é aquela doença dermatológica onde o animal não tem cura definitiva, né? Então tem muito a ver eventualmente com o ambiente que o animal vive. E se você fizer, existe hoje, nós temos lá na Pronto Dog a doutora Tabata, que é a dermatologista, ela avalia, ela tem um painel de exames que ela identifica aquilo que o animal é mais sensível. Por exemplo, ela faz uma bateria de exames no sangue, às vezes na pele, que vai identificar, por exemplo, é uma coisa muito comum, às vezes nem a gente se atenta, por exemplo, a um tapete de algodão, a um carpê, ao tipo de tecido do sofá, ao agente de limpeza que você utiliza. Então, esse exame ele vai dar uma noção do que é mais comumente está provocando a dermatite ou alergia naquele animal. Então, aí com isso você tira um pouco desses agentes ou deixa o animal menos exposto a isso, né? E aí melhora muito a qualidade da pele do animal, além de se poder indicar um tratamento e orientar melhor a recuperação. É mais ou menos como no humano, né, doutor? Aqueles exames que a gente faz em crianças, pessoas que têm muita alergia. Ou lactose, glúten, vai descobrindo. Não tem aquele negocinho que cola no corpo e daí depois onde fica. Exatamente, idêntico a isso. É o teste Eurast, né, que se coloca e tem uns que são inoculados. Então, hoje a gente dispõe dentro da medicina veterinária centenas de testes dermatológicos que vão ajudar no diagnóstico mais preciso. Falando ainda em pele, nós temos uma ouvinte, a Nani. Bom dia para a Nani. Ela que está em nossa companhia pede o seguinte: para o doutor explicar sobre a sarna dermodécia. Se eu estiver falando errado, doutor, por favor, depois me corrija. Fiz o tratamento, mas os pelos do meu dog seguem caindo. É esperado isso mesmo? Quanto tempo de espera para melhora após o tratamento? Bem, a sarna demodésica, também chamada demodicose ou sarna negra, ela é uma patologia bem terrível, vamos dizer assim, né? Ela é uma patologia, é um tipo de ácaro que invade a pele do animal e está associado à genética do animal. Tá? Tem 80% dessa patologia acontece em fêmeas, 20% em macho, e às vezes você tem dentro de uma mesma ninhada um filhote que tem a patologia e outro não tem, porque está associado à genética. Normalmente, após 60 dias de tratamento, 60, chegando até 90 dias, dependendo do grau de complicação, o paciente vai estar recuperado. Tá? Se não recuperou, é que possivelmente tem algum outro tipo de problema associado que não está facilitando o fechamento do pelo, o crescimento total. Tá respondido. Obrigada, Nani, pela sua pergunta. Se você também tiver perguntas a fazer, você que está nos ouvindo, pode mandar, né, Gabriela, para o nosso WhatsApp, para a nossa Web TV aí no Facebook, e no 459 99 55 98 99. Interage com a gente, porque nós estamos com o Dr. Luiz lá da Pronto Dog. Ele está trazendo todas as informações que são pertinentes aí para a sua vida como tutor e também para o seu pet. Amanda Passos pergunta: doutor Luiz, bom dia, gostaria que você falasse sobre os tumores nas pálpebras em cães e se isso é frequente em cães mais idosos. Normalmente as tumorações são muito mais frequentes em animais de idade mais avançada, sempre é assim. Os cães têm alguns tipos de tumores palpebrais. Os mais comuns são os tumores das glândulas de meibônio, que são as glândulas que produzem a gordura que faz parte do filme lacrimal. São no total 38 glândulas ao redor dos olhos dos cães e dos gatos, e essas glândulas mais facilmente desenvolvem
tumores ou obstruções que parecem tumores, né? Então, esse tipo de problema é bastante comum e que exige uma atenção, porque todo tumor ele provoca um defeito na superfície palpebral. E esse defeito vai fazer com que a lubrificação ocular fique comprometida e dessa forma o animal poderá ter problemas na córnea, problemas visuais ou até lesões mais sérias que podem comprometer a visão de forma definitiva. E essas lesões podem aparecer bolinhas ou nódulos em cima dos olhos? Justamente, aparecem na margem palpebral, na maior frequência, a gente chama de tarso palpebral, e essas bolinhas elas são visíveis, começam pequenas, às vezes você vê uma alteração e se você examinar, assim, delicadamente levantar os cílios do animal, no caso dos cães, né? Eu falo dos cães porque os gatos não têm cílios, tá? É importante lembrar que os gatos são um pouco diferentes dos cães, mas os gatos também apresentam problemas de tumores palpebrais. Mas no cão, então você notou alguma irregularidade, alguma vermelhidão, aí seria interessante investigar para identificar a causa. Que vai crescendo, né? É silencioso, na maior parte dos casos, vão crescendo e vão comprometendo a visão dele. Eu sempre falo, qualquer sinal de alteração, procure um profissional, procure um veterinário, porque não é brincadeira algumas doenças. Exato. E nada, né, Gabi, de ficar também, doutor, a vizinha tratou assim, vamos tratar a medicação, né? E também outra coisa, nada de colocar colírio nos olhos dos seus bichinhos ou coisa de seres humanos, né? Só quem pode fazer essa orientação é quem estudou, né, doutor? Ontem mesmo eu atendi um paciente que foi a história idêntica que você comentou agora. Chegou um paciente com uma lesão séria de córnea, porque a vizinha tinha um colírio, emprestou o colírio para um colírio humano, né, que ela tinha utilizado, e o animal estava com uma úlcera de córnea e ela aplicou uma medicação que era contraindicada nos casos de úlcera, né? Então, quando nos chegou ali com o olho praticamente com a córnea derretendo, né? E aí imediatamente para cirurgia, tá? Então, são situações que você poderia ter evitado se tivesse procurado. E o custo seria muito menor se tivesse ido, sem falar no sofrimento do bichinho. Depois vai trazer aí consequências, né, desdobramentos muito pior, né, doutor? Sim, fora os riscos, né, que isso pode ter. Uma medicação errada vai piorar a situação, né, consideravelmente. Então, nunca automedicação, sempre um profissional qualificado para poder atender vocês. O Fernando de Souza pergunta: doutor, eu queria que o senhor falasse sobre ceratite pigmentar e como tratar. Bom, a ceratite pigmentar, só para explicar para o ouvinte, ela acontece na superfície da córnea, onde o tecido corneano transparente vai sendo substituído por um tecido negro, um escurecimento. Sempre a ceratite pigmentar tem uma causa primária, ou seja, pela algum tipo de alteração na superfície do olho, né, na superfície palpebral, e principalmente uma das principais causas de ceratite pigmentar é a má lubrificação ou a lubrificação inadequada, né? Déficits no filme lacrimal, na produção de lágrima, podem fazer com que isso leve a esse escurecimento e leva à cegueira. A ceratite pigmentar ela tem tratamento, mas tem que ser identificada. Ela é muito comum em Shih Tzus, Pugs, Bulldogs, né? Lhasa. Essas raças são muito propensas à ocorrência da ceratite pigmentar e ela tem tratamento. Tem que ser feito o diagnóstico correto e a orientação, às vezes até cirúrgica, para corrigir. O doutor antes falou, né, Gabi, lá no início da entrevista, falou do olho seco, né? Mais ou menos, eu já ouvi falar também em seres humanos, né? Nós humanos temos esse negócio aí, tem que ficar pingando colírio. Tem como o senhor explicar um pouquinho mais sobre isso para nós, para os ouvintes, doutor? O olho seco em cães ele é muito frequente. Hoje ele basicamente está depois das úlceras de córnea, é o problema mais recorrente. Isso porque o cão ele é desafiado constantemente pela altura onde ele vive, né? Então a gente caminha, levanta pó, sujidades, que isso vão direto com a córnea, né? Fazer contato com a córnea. E o olho seco ele tem um fator irritante crônico, que pode ser sobre as glândulas lacrimais, e ele deixa de produzir a lágrima na quantidade certa ou na composição adequada. Porque nós temos duas situações que podem provocar o olho seco. Então, a má lubrificação é insuficiente. No caso do ser humano, é muito comum as pessoas utilizarem colírios hidratantes. A pessoa carrega no bolso uma gotinha a cada hora, ou quando sente desconforto, utiliza. Como o cão dificilmente usa calça para botar o colírio no bolso, ele não consegue aplicar sozinho, a gente tem que interceder. E hoje temos tratamentos que, vamos dizer assim, se não resolvem, eles controlam muito bem o olho seco, sabe? Como tratamento, às vezes, que você pinga a medicação a cada 12 horas e ele vai ajudando a reverter esse processo do olho seco. Tá? Porque o olho seco pode causar cegueira, doutor? Sempre vai levar a cegueira. Se isso passar ao longo da vida do animal, um animal com um período de 2 anos com a má lubrificação na superfície ocular, normalmente perde a transparência da córnea e aí fica cego.
E para esses cãezinhos que ficam no ar-condicionado, como a gente, agora está chegando o verão, né? Normalmente esses pets que ficam mais dentro de casa, eles têm mais propensão a esse tipo de problema devido ao ar-condicionado, estar dentro de casa também ou não necessariamente? Não afeta muito, tá? É claro que tem animais que às vezes gostam de ficar na frente do ar ali, né? E o animal, o cão, algumas raças, elas têm uma menor frequência de piscar, né? E aí isso pode desidratar a superfície ocular e provocar algum tipo de dano, mas é muito pequeno. E como que o dono pode perceber esse problema no seu cãozinho? Do olho seco? Isso, você tá falando? é. O olho seco ele é caracterizado nas fases já iniciais com um acúmulo de secreção, né? Porque só para explicar rapidamente, a composição da lágrima normal nossa, dos cães, enfim, dos gatos, é basicamente água, proteína e gordura. E a parte aquosa que é afetada no olho seco, as glândulas que produzem gordura e produzem proteínas, elas continuam produzindo, ou seja, ele deixa de lavar, então acumula essa gordura e proteína na superfície ocular e com isso faz com que parece que apareça constantemente uma remela. As pessoas até confundem com conjuntivite, mas não é. Então os primeiros sinais é aquela secreção mucosa que você limpa, 2 horas depois está lá de novo, se repete, o animal às vezes amanhece com o dia com o olhinho colado de tanta secreção. Isso são indicadores do olho seco, mas tem que passar para um profissional para avaliar se é isso mesmo. Perfeito. Esclarecido. A Janaína pergunta, Dr. Luiz, bom dia, como tratar um pet com hipertensão? Nossa, tem muito tutor que nem sabe que... Os pets têm hipertensão e é um dos grandes problemas hoje, pelos fatos dos animais estarem vivendo mais. A hipertensão ela está presente, porque os cães com envelhecimento eles passam a ter doenças cardíacas, né? E essas doenças normalmente culminam com hipertensão. Agora, não somente as doenças cardíacas provocam hipertensão. Sabe-se que nos gatos a maior causa da hipertensão são as doenças da insuficiência provocadas pela insuficiência renal, tá? É um grande problema nos gatos, né? É um grande problema, porque os gatos velhos sim ou sim vão ter problemas com insuficiência renal. E essa insuficiência renal ela associa também com uma hipertensão, né? E também existe uma chamada hipertensão hepática, que também é outro problema muito comum nos cães. Então ela tem que ser diagnosticada e tratada. E vamos dizer assim, a pior coisa é que o animal não se manifesta. E até no ser humano, muitas pessoas convivem com a hipertensão e não sabem que tem, né? O animal é muito mais. Então, na nossa rotina no hospital, a gente, pelo menos 2 vezes por ano, quando o paciente vai lá, a gente faz uma aferição da pressão arterial para verificar como é que está indo. E todo paciente acima de 4 anos é recomendável que ele seja aferido a pressão arterial a cada 90 dias. Então os cães, além disso, também tem as doenças cardíacas. Tem que fazer um check-up quanto tempo por ano? Uma vez por ano? Isso vai depender da idade. Então a gente geralmente alerta para a partir do 5º, 6º ano, né, independente da raça, e a partir do 8º ano, 2 vezes ao ano, fazer um check-up. Pelo menos uma vez por ano fazer um eletrocardiograma para avaliar a condição cardíaca. E essas condições cardíacas assim tem a ver com obesidade, colesterol? O cachorro também tem problema de colesterol? Porque muita gente me pergunta, eu falo, agora é o momento de esclarecer. Tudo tem problema com colesterol, não é nada, como é um mamífero, né, como nós, ele vai ter os mesmos problemas, sabe, em tamanhos, em proporções diferentes, mas os problemas eles são muito parecidos. E a obesidade, como você comentou, é um dos fatores. Obesidade e sedentarismo, né? Elas estão ligadas diretamente ao aumento de gordura periférica ou mesmo nas veias, né? E faz com que o animal possa ter problemas associados ao sistema circulatório e com isso aumento da pressão circulatória. É para aqueles tutores que acham fofinho ter aquele gatinho gordinho que dorme o dia inteiro, aquele cachorro, coloca comida assim, deixa um pote de comida o dia inteiro lá disponível. Além de não ser saudável, é bom criar hábitos, né? Comer 3 vezes ao dia, não sei qual que é o recomendado. Isso varia bastante, depende muito do hábito alimentar, né? Tem animais que têm a alimentação à disposição o dia todo e eles se autorregulam. E tem outros animais que parecem um saco sem fundo, né? Quando você coloca, come, né? E tem muita vez, às vezes, com competição alimentar. E outras vezes o animal come demais porque a qualidade do alimento que ele está recebendo não é boa em termos nutricionais. Às vezes o alimento ele é extremamente gorduroso, né? Tem um teor de gordura alto que torna o alimento atrativo, mas em termos de qualidade nutricionais ele baixa, né?
Então isso pode alterar também o comportamento alimentar. Doutor, e em relação ainda à pressão alta, né, Gabi? Eu acho que é importante o doutor comentar se tem algum tipo de raça que tem alguma propensão, e entre o gato e o cachorro, qual deles tem mais possibilidade aí em desenvolver a pressão alta, e como se faz tratamento em relação a isso? O remédio é dado todos os dias, como os humanos, se é ferida, pressão, como é que faz isso? Existem raças mais propensas à ocorrência, né, da hipertensão. Existe, vou citar, desde labradores, poodles, shih tzu, lhasa, pinscher, né? Não existe basicamente uma regra, mas existem algumas raças assim que acontecem mais, né? Mas olha o Pinscher pequenininho, magrinho, fininho. Mas ele é nervoso, né? Emocional. Sério, o comportamento também? Sim, claro. Imagina, a pessoa que é hiperativa, nervosa, claro, interfere. Tá vendo? Quando eu digo ser humanos, que vocês, nossos ouvintes, vocês têm que ter calma, olha, tá vendo? E o tratamento, sim, existe, vai depender da causa, né? Existem vários tratamentos, como no ser humano você tem uma gama enorme de medicamentos, na veterinária também existem medicamentos apropriados para isso, e normalmente é uma dose ao dia, né? E quando você tem uma hipertensão, dificilmente você vai conseguir erradicá-la, vai ser um tratamento para o resto da vida. Tá vendo? Então, um beijo especial também para os nossos ouvintes, o Ramon e o James, 2 gatinhos, que o som ambiente lá onde eles ficam é da Rádio Clube, eles sempre estão ligadinhos com a gente, então tá beijo muito especial para eles, estão em nossa sintonia. O doutor Luiz, a Juliana pergunta, doutor Luiz, queria que você falasse sobre a sinomose e a relação com a parte oftalmo, porque a sinomose tem várias fases, né? Então, queria que você falasse, explicasse. A sinomose é uma doença provocada por um vírus, e esse vírus tem uma predileção pela conjuntiva ocular, tanto que um dos meios diagnósticos, o meio diagnóstico para teste da sinomose é pela secreção ocular, é o mais preciso que existe. E pelo fato do vírus se alojar na conjuntiva ocular, ele acaba invadindo córnea e outras estruturas dos anexos oculares, e com isso fazendo uma irritação, uma inflamação severa, produção de muita secreção mucoide purulenta, né? E pode afetar definitivamente a visão e provocar até a cegueira. Então, a sinomose é uma doença assim que ela tem, assim, genericamente falando, se a gente pode dizer, são 4 fases. Ela tem uma fase intestinal, uma fase dermatológica, uma fase neurológica e uma fase pulmonar, sendo que a neurológica é a fase final normalmente. Não quer dizer que ela tem que aparecer nessa sequência, nessa ordem. Ela pode simplesmente já aparecer na fase neurológica. E em todas essas fases vai ter repercussão ocular. Então, por aí a gente tem que tomar o cuidado, porque eventualmente você está pensando que o animal tem um problema ocular, sendo que a causa primária é a sinomose. Então é importante o diagnóstico correto. E o tratamento? Muita gente fala, tem cura, não tem... Falou em sinomose, o pessoal fica desesperado. Como que é o tratamento? Existem até tratamentos milagrosos aí que a gente vê na internet, né? Já viram falar do tratamento com quiabo, né? Sim. Na internet a gente encontra tudo. Então tem muita gente que, enfim, mas a sinomose, ela depende muito da fase com que a gente faz o diagnóstico, né? Que o animal chega pra gente. Outro aspecto vai da defesa individual, né? Se ele tomou vacina, se não tomou. A vacina, ela é muito eficiente. No entanto, existe, eventualmente por falha do sistema imune, pode ser que o animal ele venha a desenvolver a doença mesmo recebendo a vacina. Mas hoje, felizmente, a sinomose ela tem ocorrido bem menos, né? Porque as pessoas estão mais atentas e principalmente o nível de vacinação é muito elevado, né? E com isso o vírus está se disseminando menos. Nada diferente do Covid, né? Você vê agora aí no nosso caso, os seres humanos, que você aumentou a taxa de pessoas vacinadas e a taxa de doentes cai muito. Na sinomose é da mesma forma. Então, se você está com um grupo de animais numa região onde você tem poucos casos, né, o vírus está pouco disseminado, porque o vírus da sinomose ele é muito sensível no meio ambiente. Para você ter uma ideia, você combate muito bem o vírus no meio ambiente com água sanitária, né, diferente de uma parvovirose que é muito mais resistente no meio ambiente. Então, os cuidados de higiene onde esse animal está são fundamentais para que ele não desenvolva a doença. A gente está indo já daqui a pouco para o intervalo, mas eu tenho uma pergunta da nossa ouvinte justamente sobre parvo, que a gente vai fazer na volta do intervalo. Isso mesmo, assim, o doutor toma um golinho d'água e se prepara para responder, e antes do intervalo um beijo especial para a nossa querida Gisele Eichig,
Desculpa se eu errei o seu sobrenome, querida, mas eu acho que é Eilish mesmo. E também para Major Arbo, que está em nossa companhia lá na nossa web TV. São 11h31, então nós vamos para um breve intervalo comercial, fazendo um convite especial. Não saia daí, porque tem muitas dúvidas para ser tiradas, solucionadas aqui com o Dr. Luiz, e a gente volta já com muito mais para você. Você está ouvindo Clube do Pet. Sancar Lavacar, equipe altamente qualificada para cuidar bem do seu carro. O melhor serviço em lavagens completas, polimentos e espelhamentos e higienização completa, com serviço de leve e trás. Agende pelo WhatsApp 459-9990-9704. Sancar Lavacar, Avenida Paraná, 1132, no centro, em Foz. Sancar Lavacar. 70% de desconto. É a super promoção na lente que filtra a luz azul violeta. A luz azul é emitida por telas digitais como computadores, TV, smartphones, e este mês nas Óticas Carol com 70% de desconto. Apenas 10 de R$ 9,90. É isso mesmo, 10 vezes de R$ 9,90. Óticas Carol, em Foz do Iguaçu, em 6 endereços. Vem pra Carol. Açupel e Interpeças, tradição desde 1966 em peças e acessórios. A loja completa para o seu automóvel, caminhonete, utilitário ou caminhão. Peças com garantia de fábrica e equipe treinada para o melhor atendimento. Para maior agilidade, consulte a disponibilidade de peças pelo WhatsApp 45 99940 2259 ou ligue 3026 3600. Açupel e Interpeças, juntas, Avenida JK 4129, na Vila Portes. Compre também pelo site açupel.com.br. Carinho, cuidado e atenção que você merece. Doutora Francine Pereira. Estética avançada, estética facial e corporal, harmonização facial, botox, bioestimuladores, rejuvenescimento íntimo, tratamento para acne, estrias, celulite, redução de gordura localizada, definição corporal, procedimento injetável para microvasos, entre outros. Cada beleza é única. Por isso, nosso atendimento é personalizado para cada objetivo de beleza. Entre em contato com nossa equipe e agende sua avaliação. Doutora Francine Pereira, Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1655, Vila A, Foz do Iguaçu. WhatsApp 45 99840 7609. Você já me conhece de nome. Eu sou o futuro. E daqui, do futuro, eu tenho um recado para você. Nós já estamos vivendo um novo tempo. Tudo vai passar. O melhor ainda vai começar. A Prefeitura de Foz trabalhou muito e trabalhou duro para enfrentar a pandemia. Enfrentar e vencer. Estamos quase lá. Falta pouco para o futuro chegar. E essa é uma vitória de todos. Obrigado, SUS. Obrigado, profissionais de saúde. Obrigado, Foz. Estamos de volta com o Clube do Pet. São 11h34 e nós estamos de volta com o nosso Clube do Pet. O Marcelo interferiu, nós estávamos aqui numa outra Lulu, né? Senhor Marcelo, bora lá que tá de volta o programa, mas a gente vai continuar aqui com muita conversa, trazendo todas as informações, Gabriela comandando o programa e o nosso entrevistado é o Dr. Luiz, né? Então vai trazer todas as novidades e tirar todas as dúvidas pertinentes para você, tutor, em relação ao seu bichinho de estimação. A Marlene pergunta, Dr. Luiz, minha cachorra faleceu de parvo há 7 meses. Quando que eu posso adotar um novo animal de estimação? E isso é uma dúvida que aparece muito nas feiras, porque muita gente fala parvo demora 6, 1 ano, 1 ano e meio. Quanto tempo? Qual que é o ideal para a pessoa poder adquirir um novo animal de estimação? Colocar um animal no mesmo espaço. Olha, nesse prazo é muito provável que o vírus já não esteja mais lá. É claro que o mais importante, né, quando ela for voltar com esse outro pet para casa, né, para o mesmo espaço, vaciná-lo, sabe? Normalmente a vacinação é o melhor caminho, né? Então, tendo feito uma boa limpeza na casa e passado pelo menos aí 120 dias, dificilmente você vai estar com o vírus no ambiente.
E tem muitas dúvidas do pessoal que vai na feira sobre a parvo. Eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho dessa doença. A parvo é, assim, dentro das doenças virais que os cães podem adquirir, é a primeira doença, né? Porque ela pode atingir o animal a partir de 45 a 50 dias, né? Muitos filhotes têm, Muitos filhotes. Por isso, e a gente sabe que animal que vai para adoção, a gente normalmente não conhece os antecedentes dele, né? De se a mãe, porque o ideal, vamos supor, dentro de uma condição controlada, como é uma criação de cães, os criadores fazem uma dose de vacina múltipla nas cadelas prenhas aos 45 dias de gestação. Então os filhotes já nascem com uma taxa de anticorpos alta e a mãe vai transferir para o leite uma taxa de anticorpos muito maior ainda, né, nesse período da amamentação. Então dessa forma o animal está bem protegido. Agora, né, às vezes o animal nasce na rua, enfim, em condições adversas, e ele não tem essa taxa de anticorpos adequada, né, baixa, então ele está mais propenso. Então, por esse motivo, a recomendação, 40 a 42 dias já fazer de vida, fazer a primeira dose de vacina no filhote. A Amanda pergunta, Dr. Luiz, gostaria que você falasse sobre a importância da higiene bucal para os pets. Bom, né, a gente fala de tártaro, remoção do tártaro, mas na realidade a gente fala de profilaxia oral, que é o nome correto para esse problema que acontece em animais a partir geralmente do segundo ano de vida, né? Dependendo do jeito, né? Porque tem animais que têm dentes muito juntos, a gente chama de dentes muito apinhados, né? Muito próximos, e esses dentes eles retêm mais sujeira, né? É claro que também vai depender da higiene que você faz, né? Quem gosta de escovar dente de cão? É difícil, a gente sabe que é uma prática quase impossível, até porque dependendo do regime alimentar, as pessoas deixam o alimento à disposição, o animal está comendo toda hora, então sim, é diferente do ser humano que geralmente faz 3 ou 4 refeições ao dia, vai lá e escova o dente, né? No cão, gato, isso é impossível, ainda mais porque se ele é um animal jovem, ele não está fazendo, às vezes a pessoa não acompanha e não consegue fazer isso. Hoje nós temos soluções práticas, por exemplo, que você coloca um líquido na água de bebê, né? E que toda vez que o animal toma água, ele faz uma higiene bucal. Tá? Ele quase que substitui a escovação, quase substitui. Então, isso retarda muito o aparecimento da placa bacteriana, que é o tártaro, né? E o tártaro é o grande problema de saúde hoje dessa década que nós temos, porque os cães eles estão fazendo muito tártaro devido à grande variedade de, vamos dizer, porcarias que ele come no dia a dia, né? Então, muito biscoito, muito petisco, e isso faz com que haja um crescimento de flora bacteriana que vai acelerar o aparecimento da placa e formação do tártaro. E muitas doenças sistêmicas, principalmente doenças do coração, estão associadas à placa bacteriana, ao tártaro na boca. E frisando que tem tutores que nunca fizeram uma escovação, que não tem nem informação. Eu recebi centenas de mensagens. Depois que a gente falou uma pauta um dia aqui no programa, o pessoal falou, mas eu não sabia que era necessário. Então muita gente não sabe. Aí começa a reclamar do mau hálito no animal. Sim, mas e como que você vai escovar o dente desse bichinho, né, Gabriel? Acho que tem que ser desde o começo, quando adotar. Tem que ser desde filhote, porque adulto fica muito mais difícil. São raros os animais que aceitam, né? Existe alguns tipos de escovas mais apropriados, mas é bem difícil mesmo. Já tem aqui uma ouvinte, a Cássia Rodrigues está dizendo o seguinte: eu tenho um pincher e é impossível fazer a escovação. Deixa eu só erguer aqui pra gente. Já tentei, mas ela não deixa. Ela já é idosa. E daí, como é que faz com essas criaturas, doutor? Bom, dá uma anestesia geral. Eu ia tocar nesse assunto, tá? Porque você já tem a placa formada, não tem nada que vai ajudar, a não ser uma remoção cirúrgica, seja, né? E o grande medo das pessoas, eu vou ter que anestesiar, o animal tem risco de morrer, não sei o quê. Olha, hoje com o avanço da anestesiologia veterinária, com a anestesia inalatória controlada e outras técnicas que existentes de anestesia, os riscos são muito, muito, muito baixos, desde que se faça uma avaliação prévia, porque geralmente o tártaro é uma coisa de animal mais idoso, né? O tártaro, a placa feia, né? Uhum. Então, fazer uma avaliação prévia, por exemplo, na Pronto Dog nós fazemos chamado de exames pré-operatórios ou pré-cirúrgicos, né? Porque a gente considera uma cirurgia todo aquele procedimento que vai envolver uma anestesia geral e tal. E você fazendo uma prévia básica de exame laboratorial e um eletrocardiograma, você vai saber qual é a melhor escolha anestésica a fazer. E com isso você diminui muito o risco. Então, é importante fazer, para responder essa pergunta dela, fazer essa higiene prévia, e aí depois de feita essa remoção, né, feita a profilaxia oral, a gente orienta um tratamento prévio que não necessariamente precisa ser a escovação.
Seriam esses produtos que a gente coloca na água de bebê que vai continuar fazendo a preventiva nele. Para um cachorro relutante. É importante, né? Levar e fazer essa primeira limpeza aí no consultório lá com o veterinário, né? Tudo bem certinho, aí ele vai passar isso em relação à água. E isso se compra, doutor, é como um creme dental? Não, é líquido mesmo. É líquido? Mais ou menos assim, igual esses enxaguantes bucais que a gente tem, só que é próprio para cães. E pode pôr na água, ele não tem gosto. Não é artigo igual das pessoas. Não, ele não tem gosto, não tem sabor. Não tem álcool. Não. Então acho que ele não vai gostar muito, tadinho, dos bichinhos. Mas enfim, fica a dica então para pelo menos levar uma vez por ano no veterinário para fazer uma limpeza, né, doutor? E sem contar que a boca ali, eu recebo pacientes ali que a gente fala, nossa, como que a pessoa deixou chegar nesse ponto? Porque hoje até que a gente usa máscara o tempo inteiro, chega lá, ele impacta com o odor que está na boca, mesmo com máscara, né? Então, as pessoas percebem ou convivem com aquilo ali sem perceber, né? Tem que se fazer higiene porque é muito inadequado para conviver com aquilo. Sim. Ali... É só depois uma pergunta, mas a gente faz depois. Vamos dar continuidade aqui, depois a gente chama a pergunta da Nani. A Lisandra pergunta, doutor Luiz, vocês falaram de problemas do coração, os cães podem ter doença de Chagas? Até o momento não tem identificação assim, na prática, né? Na região nordeste brasileira tem alguns estudos, né, falando a respeito, mas nada tão comprovado. Uhum. Nós temos uma pergunta aqui da Nani, Gabriela, só um minutinho, vou fazer aqui. Pode fazer. Ela pergunta o seguinte, se a opinião do doutor sobre o coronavírus em animal, se tem casos confirmados ou se isso não existe? Tem estudos mostrando que existe uma receptação dessa carga viral pelos animais, mas que haja uma transmissão do animal para o ser humano, ainda os estudos não são conclusivos. Tem bastante estudo já desses 2 anos que já estamos de coronavírus e ainda nada assim totalmente comprovado que fala, não, o animal transmitiu para o ser humano. Ainda não está inconclusivo isso. Perfeito, está respondido, né? A Maria pergunta, minha cachorrinha coça muito o ouvido e tem um cheiro forte nas orelhas. Isso pode ser alguma doença, otite nos ouvidos? Como tratar? A otite, como eu comentei na questão das conjuntivites, elas têm múltiplas causas, tá? Normalmente, se tem cheiro forte e coça, está associado à infecção fúngica, bacteriana ou inflamatória, né? Em qualquer uma delas tem que se fazer o diagnóstico. O diagnóstico é muito simples. Lá na Prontodog a gente pega um suave, que é um tipo de cotonete, coleta, manda para o nosso laboratório ali, em poucos minutos a gente já tem o resultado, identifica o que é e já orienta o tratamento certo. E tem que tratar, porque se coloque no lugar do animal. O animal ele é muito tolerante à dor, ao desconforto quando comparado com a gente. Agora, quando ele está reclamando é porque está incomodando muito, né? Então, procure o profissional para identificar e tratar, tá? Porque as otites, se você não trata, ela se cronifica e a partir da cronificação ela leva à surdez, tá? Então é importante que seja identificada e tratada corretamente. E sem falar no sofrimento do bichinho. E tem aquelas limpezas que fazem, que eu já vi assim, parece que uma tesoura com algodão e vai tirando, parece que alivia tanto, né? Tem muitas raças, né? Poodle, Lhasa, Shih Tzus, eles têm crescimento de pelo no interior do conduto auditivo. Nossa. E isso dificulta a saída da cera. Então, existem produtos que existe em pó, em líquido, que você coloca, ele tem ação anestésica e você extrai esses pelos, né? Isso normalmente é feito num bom salão, a gente pode fazer no consultório, mas também os salões de banho e tosa que tem esse capricho, que usam dessa prática, fazem bem feito e ajuda muito na saúde e na prevenção das doenças dos ouvidos. E na limpeza, doutor, dos ouvidos, de quem costuma dar banho em casa, porque às vezes tem mais do que um, como que pode proceder, como pode fazer para ter esse cuidado? A recomendação que a gente faz nesses casos é de você utilizar um algodão na ponta do dedo e álcool 70 e tirar até onde o teu dedo alcança. Não usar nenhum tipo de pinça, cotonete, porque você poderá provocar uma lesão em tímpano e provocar uma doença mais séria no ouvido. E esses cachorrinhos que têm a orelha assim caída, né? Tem a orelha caída, a orelha mais comprida, eles têm mais facilidade para ter dor de ouvido, problemas no ouvidinho? Muito mais, porque esses ouvidos pendulares, eles têm, por exemplo,
Cocker, Basset Hound, né? Essas raças de orelha mais longas, eles têm existe uma menor circulação de ar e cria um ambiente para desenvolvimento de algumas patologias do conduto auditivo. Existe, por exemplo, para Lhasa, Cocker, que tem às vezes a orelha caída, uma tosa que é feita onde você remove mais pelos na base do ouvido, do conduto, isso ventila melhor e aí diminui a ocorrência das otites. A Daici está dizendo o seguinte, a doutora Daici diz, mandando um bom dia para o doutor Luiz e passando aqui para agradecer pela sua baita, como o senhor cuidou do bichinho que quando estiveram lá, um excelente atendimento que o senhor deu para os nossos pets quando estivemos na sua clínica. Bom dia, Daici, muito obrigado e pode contar com a gente. A doutora Daici, que é médica do coração e também mãe da nossa querida apresentadora Gabriela Zappa, sempre está aqui interagindo e dando audiência para sua filha. Minha mãe é aquela apaixonada incondicional pelos animais, assim, desde pequena, então tenho muito orgulho disso. Um beijo especial também para Silvanda Queiroz, que está em nossa companhia, está em nossa audiência lá na Web TV, está junto com a gente, então um bom dia, muito obrigada pela sua sintonia. A Micaela pergunta, Dr. Luiz, qual o melhor remédio para a sarna em cães e em média quanto tempo o cachorro se cura? Aí volta a questão, o cão ele pode ter 6 a 8 tipos de sarnas distintas e cada uma delas com um tratamento específico, né? Mas em média, na maior parte das sarnas mais comuns que nós temos, em 30 dias, fazendo o tratamento correto, você elimina o problema. Com exceção daquilo que eu comentei da sarna da demodésica, né, anteriormente, da sarna negra, que ela é mais demorada, podendo chegar a 60 a 90 dias de tratamento. Ainda falando, já que estamos falando desse negócio de pele, né? A importância, doutor, das pessoas que estão nos ouvindo, os tutores, agora que está chegando muito calor, os bichinhos de estimação que ficam dentro de casa no ar-condicionado, e aí de repente a pessoa resolve, agora eu vou ir passear com o meu bichinho de estimação. Tem a diferença daquele bichinho que fica lá na área externa, que está acostumado com o calor, e aquele que sempre está dentro de casa, está no ar-condicionado, sai do ar-condicionado, vai para fora, dá algum tipo de alergia, dá algum tipo de... pode dar nele, e a proteção em relação ao pezinho, porque a gente sabe que aqui a nossa fronteira mais charmosa do Brasil é um calorão que ninguém merece. Como cuidar? Já falando de pele, eu gostaria que o senhor desse essa dica, porque está chegando um calorão aí, né? Sim, já está. Exato. Os cuidados são muito importantes, porque você analisa, você sairia no horário das 10 da manhã às 6 da tarde descalço na rua, em fossa? De jeito nenhum, né? Porque vai queimar, né? Então os cães, eles têm os sistemas de troca, principalmente de troca de calor, são feitos através do sistema respiratório e pelas patas, né? E imagina se você está fazendo com que o animal caminhe num ambiente que já o ar está quente e o piso está lá a 60, 70 graus. Vai ter problema de hipertermia, né? E isso vai trazer problemas dermatológicos. No verão é muito comum a gente receber na Pronto Dog animais sem aquele coxim plantar. O coxim ele tem uma importância muito grande na caminhada, né? É a mesma coisa que você queimasse a sola do pé e como é que você vai caminhar, né? Coxinha é aquela pelezinha mais durinha que tem mais asperazinha, no petinho, que geralmente é pretinha ali embaixo, né? Então ela é resistente, mas chega um ponto que ela queima, né? E ela é rica em gordura. Tem cães que chegam ali com a gordura derretida na patinha, de tanto calor que sofreram, né? Com relação à tua pergunta de sair, a gente sempre tem que levar em conta o horário, tá? É animal que está ambientado num lugar mais controlado, né? É muito comum em pugs e bulldogs que eles sofrem muito com o calor. As pessoas falam, não, mas já são 7 da noite, a temperatura tá boa. Mas tem dias que aqui em Foz do Iguaçu, às 7 da noite, está 35, 36 graus, né? E aí o animal tem uma temperatura corporal de 37,5 graus, 38, ele daqui a pouco não consegue fazer troca. E aí ele faz um choque térmico e pode ter complicações severas. Lá em São Paulo, aqui eu não cheguei a ver ainda, mas os tutores vão passear com os cachorros e eles usam tênis, sabe? Na patinha. Na patinha, coisa mais... Então, assim... Existe essa orientação, doutor? Existe. É claro que isso aí tem uma grande dificuldade na adaptação, né? Sim. Os mas olha, igual uma mulher de salto alto, mas não sabe andar. Eu presenciei mais uma vez, eu falei, gente, que fantástico, assim, andando... Assim, acho que já são cachorros acostumados. Normalmente se adapta desde filhote, né? É mais fácil de adaptar a usar o calçado. Mas é muito estiloso.
estiloso e ao cuidado, né? Daí tem gente que está nos ouvindo diz assim, mas tanta criança abandonada, tanta gente passando fome, mas o intuito do programa é exatamente isso, é orientar quem decidiu e optou por cuidar dos bichinhos e ter os bichinhos. Se você vai ter, você precisa cuidar, porque é uma vidinha que está ali e é a tua companhia, né? E às vezes é muito melhor que certos humanos, né? Adquirir um bichinho, adotou, é tratar como filho, adoeceu, veterinário, boa ração, né? Amor, é uma vida. Então, Dr. Luiz, estamos no mês de outubro e temos o Outubro Rosa Pet, mês da prevenção, né, do câncer de mama em animais. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa prevenção, que a prevenção é tudo, né, Dr. Luiz? A principal prevenção do câncer de mama é a castração precoce, né? Castrar as fêmeas, principalmente a partir do 6º, 7º mês, de preferência antes do primeiro cio, né? Os estudos mostram que cadelas castradas antes do primeiro cio têm 95% menor chance de desenvolver câncer de mama, né? Então, por aí você já vê como é que é. A outra questão, e ainda é muito recorrente, a gente vê muito nas agropecuárias o uso de hormônio anticoncepcional. Esse é um crime, na realidade. As injeções, né? Hoje quem aplica a injeção para controle do cio, a gente já pode enquadrá-lo como criminoso. Basicamente isso porque se sabe que ela tem um grande risco, né, de desenvolver um problema associado ao útero e ovários, a problemas mamários e a longo prazo, né? Não só a longo prazo, mas ao longo da vida, às vezes com 1 ou 2 injeções, você vai aumentar significativamente a ocorrência do câncer de mama, né? Os cuidados do câncer de mama estão associados também às condições sanitárias, às condições alimentares, né? Existem trabalhos que mostram que a alimentação correta diminui a ocorrência de câncer de mama. A alimentação rica em ômega 3 favorece significativamente a não ocorrência desse tipo de problema. Então, a orientação médica, né, desde cedo orientando, e são os pequenos detalhes ao longo da vida que fazem com que o seu animal vai ter menor chance de desenvolver o câncer de mama. A importância, né, das pessoas entenderem e fazerem o cuidado, né? A gente sempre fala aqui, inclusive, até início dessa semana, a gente falou em relação a humanos, né? As pessoas tendem a colocar laços, colocar luzes, e às vezes o que realmente precisa, que é o tratamento, não chega às pessoas que realmente precisam, são filas imensas aí para esse tratamento. Então, a pessoa que opta por ter um bichinho, agora voltando para a base animal, você tem que ter esses cuidados, né? Uma boa ração, né? O cuidado de saber que a cirurgia, a castração na fêmea faz uma diferença na qualidade de vida, né? Total. Então, quando você vai adquirir o seu bichinho ou vai, né, Gabi, adotar, que a gente viu nessa última feira, eu fiquei apaixonada pela quantidade de pets e um mais bonitinho que o outro, né? Todos os cuidados, a gente faz vários testes, a gente não leva pets doentes para feira. Já aconteceu de pessoas levarem, né, um gato para uma feira doente, a gente teve que sair correndo para levar o cachorro, o gato estava totalmente desidratado. Então, assim, a gente tem uma consciência, a gente tem que começar com exemplos, né, bons. Então, assim, a gente leva saudáveis. E uma das coisas que muita gente fica brava, aconteceu até nessa última feira, o cara falou que ele era totalmente contra a castração, que ele não iria castrar. Então eu resolvi não adotar para ele, porque ele até falou em cruzar com o cachorro dele. Aí eu comecei a ficar assustada, ele ficou até bravo comigo, mas a gente exige a castração, porque a castração é fundamental na adoção responsável. Então não fiquem bravos comigo, é um protocolo de todas as protetoras que fazem adoção responsável. A gente exige a castração de 6 a 8 meses e a gente vai atrás. Tanto é que, se não castrar, já tiveram casos de pegar o animal de volta, porque é obrigatório. Mas acontece nas nossas feiras, muitos já estão castrados. Então, isso a gente fala para filhotes que ainda não atingiram a idade certa, que é a partir do 6º mês, antes do primeiro cio. Tem uma pergunta de uma ouvinte aqui, eu acho que a gente já está quase na nossa reta final da entrevista. Pois é, tô vendo que a sua lista tá gigante aqui, não para de chegar. Mas bora lá. A Carol Bolf Zedinello diz o seguinte: dá um bom dia. Não sei se a dúvida cabe neste momento, mas um gatinho com felve positivo pode ser inserido com outros gatos sem felve, mas que já foram vacinados com a V5? Bom, em teoria,
Sim, né? A gente pode, porque se os outros estejam protegidos, né? Quando você faz a vacinação quíntupla nos gatos, você, em teoria, você acredita que estejam imunizados, né? Então, as chances de transmissão são pequenas, não que não existam, tá? A manutenção de uma vacinação periódica controlada, uma boa alimentação, as chances irão diminuir muito. Mas uma coisa que você pode fazer é fazer o controle, melhorar a imunidade desse gato e tentar baixar desse gato que está positivo, né? Baixar a carga viral com o uso de alguns antivirais disponíveis, né? Que podem ajudar muito, né? na não desenvolvimento e diminuir a taxa de contaminação ambiental. Isso facilita bastante essa convivência. Carol, espero que a sua dúvida tenha sido sanada aqui pelo Dr. Luiz. Qualquer coisa você pode mandar mais perguntas para a gente encaminhamos para o Dr. Luiz e em seguida repassamos a resposta para você. Gabi, são 11 horas. Eu sei que nós temos tempo acabando. Posso fazer só mais? Vou fazer a mesma pessoa tem duas perguntas, sobre o gato. Ela mudou para um apartamento, morava em casa. Dr. Luiz, como saber se meu gato está no peso ideal? Ela também pergunta, Dr. Luiz, o que é a rinotraqueite felina, quais os sintomas e qual o tratamento? Então, acho que ela tem 2 gatos, inclusive. Mas... Veja assim, a questão do peso ideal a gente chama de score corporal. O score corporal ideal é aquele gato que você olha para ele, ele não está obeso, né? Tá. Olha assim, você está olhando, ele não está com aquela barrigona, mas que você passa a mão sobre a região das costelas e coluna e você não sente os ossos, tá? Se tiver com aquela camada, você aperta em cima que a mão afunda, é porque ele está obeso, tá? Se você não sentindo os ossos de coluna e costela e não estando com essa almofadinha, ele vai estar num peso ideal, tá? Acho que foi claro. E com relação à rinotraqueite, a rinotraqueite ela é uma doença bastante comum, né? E ela é caracterizada por tosse, espirros, muita secreção ocular, né? Perda de peso, diarreia, enfim, os sintomas são muito variados, né? E tem que ser feito o diagnóstico através de exames laboratoriais, né? De exames clínicos e até alguns casos com exame de imagem, de radiografias, para a gente avaliar qual a condição pulmonar presente, tá? Ela tem tratamento, né? Ela tem controle, mas é caso a caso. E principalmente ela é uma doença de alta taxa de transmitibilidade, ele transmite muito entre um gato e outro. E aí você tem 2, 3 gatos, começa numa, outra semana outra e eventualmente o ciclo vai se repetindo. Então tem que tratar para evitar. Ainda mais no apartamento, espaço menor. Tem muitas perguntas, mas doutora, assim, a gente sempre tem as perguntas do ouvinte, mas eu tenho certeza, né, Gabi, que lá no consultório deve ter algo recorrente, ou se a gente deixou de alguma pergunta que o senhor gostaria de passar ou tirar uma dúvida, passar para os nossos ouvintes, se o senhor puder fazer isso para nós encerrarmos, a gente ia ficar muito agradecida, né? Na verdade, você tem, como passou aqui hoje, são centenas de dúvidas, centenas de problemas, mas a melhor forma de você tratar e manter a saúde do seu pet é a prevenção. E a prevenção ela passa por cuidados básicos, desde vacinação, desparasitação, mas pelo menos 2 consultas ao veterinário ao ano, tá? Você fazendo isso, você vai diminuir drasticamente a ocorrência, a oportunização dessas enfermidades que são silenciosas às vezes e que o tutor não percebe. Então, o veterinário, com o atendimento especializado dele, com a capacidade dele, ele vai conseguir antecipar a ocorrência desses problemas, né? Desde hipertensão, enfim, qualquer outras doenças presentes, e com isso vai tratar de forma preventiva, orientar de forma preventiva para que ele não venha ter um agravamento de saúde e vai viver muito, muito mais tempo em família com você. E com qualidade de vida, mais né, importante. Doutor Luiz, eu queria assim, imensamente agradecer a presença do doutor aqui no nosso programa, dizer que para vocês que o doutor Luiz vai voltar em breve, vai responder todas as perguntas e mais perguntas, que chega muita pergunta para você. Então, agradecer o apoio da Prontodog e a Causa Animal e tudo que vocês têm feito, né, para ajudar. Então, muito obrigada, doutor Luiz. Eu que agradeço e fico à disposição aqui pelos canais de vocês e lá na Prontodog também. Muito obrigada. Um spoiler, né, Gabi? Eu ouvi vocês falando em off aqui que logo em breve terá uma mega feira lá na Prontodog. Vamos fazer uma feira em dezembro. Para contar? Vamos fazer uma feira para encerrar o ano em dezembro na Prontodog. Então vai ser mais uma feira de sucesso
E muita gente vai participar. Em breve, em dezembro. Em breve, dezembro está lá, próximo ao Natal, uma super feira. Super feira. Isso, e o nosso agradecimento especial então a Pronto Dog, Dr. Luiz, que fazem parte não só como patrocinadores, que acreditam aqui na causa animal, nesse programa que traz tantos esclarecimentos, mas que também estão a full, né, como se diz no Paraguai, nas feiras com a Gabriela, né, trazendo aí esclarecimento. Está fazendo muita diferença, está agradando muitas pessoas, muitos elogios mesmo, a gente tem recebido com a Pronto Dog. Que a primeira dose do vermífugo, né, e a primeira consultinha estão ali ajudando, trazendo esclarecimento para a pessoa que vai adotar já ir consciente. Exatamente, chega lá e vê a qualidade da clínica, toda a infraestrutura, então o animal vai acompanhar sempre, então faz total diferença. Muito obrigada, Pronto Dog, e a você, Dr. Luiz. Obrigado, à disposição. Não que a tutora não possa ajudar e falar isso, mas outra coisa é quando tem um profissional da área, né, Gabi? Gabi sempre faz a diferença. Então, nosso muito obrigada à Pronto Dog e também aos nossos patrocinadores, Pet and Med, que é um plano de saúde, que é a nossa patrocinadora também, que tem aqui opções de planos de saúde, que são quatro planos, são diferentes para você, cão, gato, você que é tutor, então ter aí esse planinho de saúde que faz toda a diferença no dia a dia, você que é tutor. Tem consultas, exames inclusos, além de oferecer descontos em banho e tosa e também diárias de creche e hotel. Conheça Pet and Med, que é um plano de saúde animal, pelo WhatsApp. Manda mensagem lá para o Vitor, eu tenho certeza que ele vai responder com o maior carinho. 45 9 99 14 27 11. Então é esse o nosso recado, e também a Pronto Dog, Pet and Med, Algomix, que são os nossos patrocinadores aqui do nosso Clube do Pet. A você que esteve em nossa companhia, né, Gabi, ali na nossa web TV, você que está pelo 100.9, você que está trabalhando, você que manda suas mensagens, nosso muito obrigada. E próxima quarta-feira tem mais. Próxima quarta encontro vocês hoje às 17 horas. Hoje uma entrevista muito bacana com o cardiologista Dr. Mohamed, a partir das 17 horas no Clube do Chá. Espero vocês. Isso mesmo, o Dr. Mohamed, que é do coração, do né? coração, então, cardiologista. Você que tem suas dúvidas, quer saber mais, fique ligadinho que às 17 a Gabi está de volta. São 12h02, muito obrigada pelo seu carinho e audiência. A gente se vê por aí. Tchau.